Fala galera, vou esperar um pouquinho mais aí das notificações aqui do Facebook, mas já é, dá pra falar que foi uma boa corrida. Essa de hoje foi melhor do que a de 2 semanas atrás, a abertura do campeonato. É, eu só vou esperar começarem as notificações aí e aí já começo a live pra valer. Curti bastante dessa corrida, essa corrida foi um pouquinho mais empolgante do que a de 2 semanas atrás mesmo. De fato, deu para ficar um pouquinho mais empolgado com a situação toda é, depois de ver essa corrida de hoje aí. Só vou esperar aí o Facebook dar as notificações. Por enquanto não está dando nada. Vamos lá. Então vamos. O Facebook tá fazendo aqui tá mandando as notificações. Vou passar rapidão aí um panorama um pouquinho aí do que percebi da corrida. Falar, bom, Hamilton ganhou, Sebastian Vettel ficou em segundo e o Max Verstappen, para ter uma grande surpresa, pelo que a Red Bull tinha mostrado na primeira corrida, ficou no terceiro lugar. Mas eu ontem mesmo, já depois que vi a posição dele, já apostava que ele seria de longe, com certeza seria o favorito a ser o piloto com maior número de ultrapassagens na corrida, e foi o que aconteceu. Muito pela estratégia, mas ele de fato conseguiu ganhar mais posições ao longo da corrida, né? Então, vou dar uma passada rapidinha aqui na classificação, só um pouquinho que eu vou trocar aqui a câmera, só um pouquinho. Então lá, ó, faz o foco aí. Não tá fazendo foco. Bom, não tá fazendo foco, eu vou passar aqui de volta pra frontal e vou falando aqui, ó. Mas o Hamilton ganhou a corrida, né? Foi até com certa facilidade que ele ganhou a corrida. Vettel em segundo, Verstappen em terceiro, Daniel Ricciardo em quarto, Kimi Raikkonen em quinto. Fez boa corrida aí o finlandês, mas ficou devendo um pouquinho até. Bottas em sexto, esse aí eu vou falar daqui a pouquinho. Carlos Sainz em sétimo, Kevin Magnussen em oitavo, Sérgio Pérez em nono, Esteban Ocon em décimo. Esse é o grupo que pontuou nessa corrida. Romain Grosjean em 11º, Nico Hülkenberg em 12º, 13º lugar para o Jolyon Palmer, 14º e penúltimo dos que terminaram na pista, Felipe Massa, e 15º o Marcus Ericsson. Falar rapidinho do Massa, para mim a Williams continua sofrendo o mesmo mal que sofreu nos últimos anos, né? O carro é bom, é extremamente bom na pista seca, mas na pista molhada ele é muito fraco, e tá aí o resultado do Felipe Massa, que não deixa mentir. Até parece que esse carro aí é um pouco pior em pista molhada do que os antecessores aí, que até conseguiam andar bem, e esse Massa não conseguiu fazer muita coisa. Foi só despencando, principalmente no início da corrida, foi despencando até terminar nessa posição aí de 14º lugar. O outro comparativo, que seria o Lance Stroll, não teve muito como fazer, porque já na primeira volta ele fechou o Sérgio Pérez, bateu e por ali ficou mesmo. Não chegou a completar a primeira volta. Mesma coisa logo em seguida aí, ele que gerou primeira bandeira amarela da corrida, o Lance Stroll, foi um virtual safety car. Ficou algumas voltas o virtual safety car, umas 2 voltas em atividade. E aí, assim que teve a bandeira verde, já no final dessa primeira volta de bandeira verde, já teve o acidente do Antonio Giovinazzi, que bateu exatamente no mesmo ponto que tinha batido ontem, no sábado, na classificação.
e aí foi safety car mesmo. O piloto italiano acabou abandonando. Ele queria fez na Austrália e estava fazendo durante o final de semana tava com bons resultados, né? Ele tem surpreendido positivamente o Giovinazzi nesse final de semana. Acabou que a curva que traz para a reta principal não foi uma boa para ele. Já nesse início de corrida, o destaque já era o Verstappen, porque ele largou em 17º por justamente o acidente de Giovinazzi no sábado ontem. No final do Q1 prejudicou demais o Verstappen e só conseguiu ficar em 17º na classificação. Já com 8 voltas, o Verstappen era terceiro, graças a uma estratégia de ficar na pista enquanto os adversários paravam já para trocar os pneus de pista molhada para pista seca. E aí ele aproveitou o safety car para fazer a parada de fato e logo em seguida eu consegui algumas posições de chegar ao terceiro lugar e na volta 11 ele passou o Daniel Ricciardo e assumiu o segundo lugar da corrida. Ele não chegou a incomodar o Hamilton em nenhum momento, mas ele fez ali uma boa estratégia e conseguiu uma boa colocação. Rapidinho falando da Honda, mais uma vez nenhum dos dois carros da McLaren conseguiram terminar a corrida. O Stoffel Vandoorne aparentemente foi de fato problemas com o motor Honda, ele abandonou na volta 18. O Alonso abandonou na volta 35, mas com problemas de homocinética. Ele estava duelando ali com o Carlos Sainz pela sétima posição, se eu não estou enganado, e ele errou a freada, passou em cima da zebra, foi ali, já deu para perceber que o carro dele já tinha sofrido algum problema e não ia dar para continuar. Então foi por ali mesmo, a Honda segue nesse problema todo, e como foi falado já na primeira corrida, primeiro final de semana, de 2 semanas atrás, a Honda só deve conseguir solucionar o problema lá no final de maio, com o GP de Mônaco. Então as primeiras corridas aí, que nem passou Grande Prêmio do Bahrein, Grande Prêmio esse agora da China, passou da Austrália, aí esse da China, aí agora vem Bahrein, Rússia, e aí vem Espanha e Mônaco. Então são mais ou menos 6 etapas com esse sofrimento todo de motor, e é o que deve acontecer com a Honda nesse período. Destaque também para o Sebastian Vettel, ele largou em segundo, acabou que parou já no primeiro ali no Virtual Safety Car, e nessa daí de parar no Virtual Safety Car ele acabou perdendo algumas posições, voltou atrás do Kimi Raikkonen, e nessa daí ele acabou perdendo um pouco de terreno e ficou preso atrás do Raikkonen e do Ricciardo por muito tempo. Mas ele conseguiu fazer 2 belas ultrapassagens. Primeiro em cima do Raikkonen, depois em cima do Daniel Ricciardo. E aí ficou bem claro que esses carros em reta não tem muito rendimento mesmo. Como acontecia na Austrália, lá dava para ver no comparativo de voltas, né, tanto na verdade na pré-temporada, do que a Fórmula 1 conseguiu mostrar de comparativo. O carro em reta ele não rende de forma alguma, ele vai render só em curvas, e foi o que ficou bem claro até nas ultrapassagens dessa corrida na China. Os pilotos só conseguiam fazer ultrapassagem na curva 6, que é uma curva que vem de uma sequência já. Você faz o caracol da curva 1, curva 2, 3, e é toda uma sequência de curvas desde a primeira. E nessa curva 6 era que aconteciam as ultrapassagens. Depois algumas outras ultrapassagens intermediárias aconteciam nesse mesmo ponto. E foi aí que o Vettel passou primeiro o Raikkonen e depois passou o Ricciardo, né? Bem interessante essa situação. Mais para o final da corrida ficou o duelo entre as Red Bulls. Aí o Verstappen ainda conseguiu segurar a pressão do Daniel Ricciardo. Todo jogo limpo. E para falar aí do vencedor da corrida, o Lewis Hamilton não teve problema em momento algum. Largou em primeiro, conseguiu abrir vantagem bem rápido e não teve problemas nenhum. Assim, não teve nem foi incomodado em momento algum. Assim, se teve algum problema foi com a aderência da pista, que a televisão não mostrou. Então
Corrida bem tranquila pro inglês. E agora o campeonato deu uma bela esquentada mesmo, porque o Hamilton e o Vettel são os líderes do campeonato empatados em pontos. Cada um dos dois tem um primeiro lugar e um segundo lugar. O Vettel ganhou na Austrália seguido pelo Hamilton e na China agora coisa de 10 minutos, o Hamilton ganhou com o Vettel em segundo. A Fórmula 1 ainda não divulgou exatamente a classificação do campeonato, então o que a gente já sabe logo de cara é isso aí, né? Que o Hamilton é o líder com o Vettel em segundo. Por enquanto a classificação provisória aqui, ó. Vettel e Hamilton 43 pontos. O Max Verstappen é o terceiro no campeonato com 25. Valtteri Bottas é o quarto com 23. Inclusive, eu ia comentar do Bottas, ele rodou durante o... Deixa eu achar minha anotação aqui. Mas se eu não me engano, foi durante o safety car. Exatamente, durante o safety car ele rodou, caiu para 10º, se eu não estou enganado. Ele despencou bastante, ele estava entre os 5 melhores da corrida ali. Estava no top 5 da corrida, em quarto, se eu não estou enganado. Quarto, quinto. E caiu para 12º, não se recuperou. Ficou andando muito tempo, durante boa parte da prova ele ficou andando em décimo. E no final da corrida ele conseguiu ganhar algumas posições. E aí agora ele amarga o quarto, amarga. 2 corridas nem dá para dizer que amarga, mas ele é o quarto colocado, 23 pontos. 22 pontos o Kimi Raikkonen, fez uma boa corrida, reclamou durante muito tempo do motor que estava sem potência. Inclusive quando o Vettel ainda estava atrás dele, ele estava reclamando desse problema de motor. E aí uma distância um pouco maior entre o quinto, que é o Raikkonen, e o sexto, que é o Daniel Ricciardo. São 10 pontos, o Ricciardo tem 12 pontos no campeonato. E aí já começam a mostrar a reação da Toro Rosso aí, que tem o 7º lugar com o Carlos Sainz e 10 pontinhos aí. O Massa ainda se mantém entre os 10 melhores do campeonato, tem os 8 conquistados da Austrália lá e é o 8º colocado. Aí Sérgio Pérez também tem 8 pontos, é o 9º colocado, e o Kevin Magnussen que fecha os 10 melhores aí com 4 pontos conquistados até o momento. Então o campeonato ainda está bem embolado, não só na liderança, mas ali na briga pelo 3º lugar. Tem uma pontuação bem embolada ali entre Verstappen, Bottas e Raikkonen. Aí o Ricciardo tem uma certa... Dá para dizer que ele vai abrir distância para o Sainz, mas também está ali bem... O Ricciardo está bem... É seguido de perto pelo Sainz, pelo Massa e pelo Pérez nessa briga pelo campeonato. Já semana que vem a gente tem o Grande Prêmio do Bahrein. Esse é um horário mais agradável para o público. Até quem não costuma acompanhar a Fórmula 1, vai ser meio-dia a corrida. Classificação também semana que vem acontece ao meio-dia do sábado. Então vai ser mais fácil de acompanhar esse final de semana. Se você não assistiu ao vivo, pode comentar aí, não tem problema. Eu sei que esse horário aí de final da madrugada, que é o que acontece, essas primeiras corridas do ano são bem complicadas do pessoal acompanhar, mas pode comentar mesmo depois aí, assistindo mais tarde aí, quando já não é mais live. É legal ter esse retorno de vocês aí que estão acompanhando o blog. E o post vai demorar um pouquinho mais, vai sair, acho que sai no final da manhã aí, o post da corrida da Fórmula 1. E só lembrando que ainda hoje tem final aí da manhã, deve sair alguma coisa do resultado da etapa do Rally da Córcega, do Mundial de Rally. Tem ainda a MotoGP, que está correndo aqui na Argentina, na América do Sul. Tem as corridas da NASCAR e da Indy. Então, final de semana bem agitado aí, com várias corridas e todas as categorias bem bacanas. Ontem ainda teve uma corrida da Xfinity Series, vitória do Eric Jones, se eu não estou enganado.
E teve a corrida da WeatherTech, que eu vi um pedaço, e vou ser bem sincero que não consegui ver o resultado da prova. Eu só, até o pedaço que eu vi que tinha muito acidente, e inclusive no momento que eu estava assistindo não era nem um protótipo que estava liderando, era o carro da GT. Então, que são carros mais fracos, né? Então, corrida bem atípica, até na WeatherTech lá na INSA, final de semana bem agitado de corridas aí, ó, durante o final de semana. Então, não esquece, eu vou encerrando já a live, não esquece de curtir aí a página do Liguem Seus Motores, dá aquele like aí, compartilha com os amigos o vídeo e não esquece de comentar aí, é bem importante isso, é legal para ter o retorno de vocês aí, se eu continuo com essas lives. Sei que essas primeiras lives do ano aí de corridas de madrugada não são as mais agradáveis de se acompanhar, mas acho que já a partir do Bahrein vai ser mais fácil da galera dar um retorno de o que tá achando dessas lives aí pós-corrida. Grande abraço aí, galera. Valeu por quem assistiu aí, mesmo depois. Valeu, muito obrigado. Até mais.